Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Você já parou para pensar o quanto somos imperfeitos diante da presença de Deus? Mas também que Jesus nunca buscou pessoas perfeitas para fazer parte do seu grupo, do seu projeto missionário, da instauração do reino de Deus? Pois é, disso nos fala o Evangelho e as leituras deste quinto domingo do tempo comum. As leituras de hoje nos apresentam um paralelo entre o chamado de Isaías e o chamado dos apóstolos. Isaías se sente indigno, pequeno diante do Senhor, mas Deus purifica os seus lábios e o envia. E os discípulos, Jesus escolhe entre pessoas simples, pecadores, pessoas imperfeitas. O cotidiano dos apóstolos estava marcado pela luta, pela sobrevivência. Seu trabalho diário estava concentrado em conseguir o pão de cada dia. E Jesus aproveita que eles estavam frustrados porque passaram a noite toda jogando as redes e não pescaram nada. Jesus aproveita essa ocasião para fazê-los pescadores de homens. Depois que eles passaram a noite tentando pescar e não conseguiram nada, Jesus lhes dá uma ordem. Vão para águas mais profundas e imediatamente acontece a pesca milagrosa. Depois desta pesca, deixaram tudo e o seguiram. Isso não significa que os apóstolos abandonaram o barco à deriva e saíram irresponsavelmente felizes, como se não tivessem nenhuma responsabilidade do dia a dia, de sustentar os filhos, da família, sem compromissos sociais. E todos nós sabemos que o bom pescador não vive sem o peixe. Seguiram pescando. Essa é uma afirmação de que tudo o que era mais importante para eles foi substituído por algo ainda maior. Deixaram de viver para eles mesmos para viver para os outros. E esse é um ponto importante dessa liturgia. Tanto a primeira leitura como o Evangelho nos falam sobre uma transformação que cada pessoa passa nesse processo do discipulado ou do serviço a Deus com o seu chamado. E a liturgia desse domingo faz lembrar de uma música em espanhol de um sacerdote salesiano que se chama Esto que soy, esto te doy. Ela fala sobre essa sensação que a gente tem, que com certeza os discípulos sentiram naquele dia. Diz assim: às vezes me pergunto por que eu, e tu só me respondes porque quero. É um mistério grande que nos chames, assim tal como somos ao teu encontro. Então, redescobrimos uma verdade. Minha vida, nossa vida é um tesouro. É um mistério grande que nos chames, assim tal como somos ao teu encontro. Mas o que te darei, o que te daremos, isto que sou, isso que somos, isto te dou. Tu não desprezas a nossa humilde vida, trata-se de dispor de tudo o que somos e colocá-la em tuas mãos. Aqui entrego meus trabalhos, minha fé, meus hábitos, meus altos e baixos, meus sonhos e todas as pessoas que me destes do fundo do meu coração, eu te ofereço. Através dessa letra eu pensava, não importa a nossa fragilidade para Deus, Ele faz forte o que é fraco. E nesse sentido podemos perceber claramente, na primeira leitura de Isaías, ele se sente pequeno, mas Deus o engrandece. Os discípulos não conseguem entender aquele milagre, mas Jesus faz de suas vidas um grande milagre, maior do que aquele sinal dos peixes. Por isso, Deus chama pessoas imperfeitas para ajudar os imperfeitos. Primeiro, porque não existem pessoas perfeitas. Deus nunca escolheu gente perfeita para ajudar no seu projeto. Ao ajudar o Senhor na obra do bem, nós primeiro o recebemos, porque ninguém dá o que não tem. Segundo, porque o desejo dele sempre foi deixar que o ser humano alcançasse a sua transcendência através do que Deus lhe deu, como a sua criação, quando o fez e viu que era bom. Nos deu toda a capacidade para restaurar a nossa vida
a nossa humanidade, portanto já está em nós, e Jesus veio para despertar esse poder que o mal ou o pecado esconde de todos nós. Portanto, a sensação que eu tenho é que cada um de nós temos que ir de cabeça erguida como enviados do Senhor, como se estivéssemos dizendo: vai, irmão, irmã, pois os teus lábios podem não ser puros e tua história não seja a mais exemplar, mas o Senhor primeiro te sacia de tua fome dele, depois ele te envia para oferecer do que provastes. Que o Senhor nos chame e nos envie sempre.